Meus amigos, meus irmãos, vamos ao nosso evangelho de hoje, 27 de março de 2020. Nós vamos estudar mais um pouco os itens 3 e 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador Prometido, em que se cita aqui o Evangelho de João, capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então nós vamos agora em prece para iniciarmos esse estudo, buscarmos a presença dos bons amigos espirituais, nos nossos lares onde nos encontramos, buscando com o pensamento a figura de nosso anjo guardião de nosso lar, que eles possam nos auxiliar nesse momento, envolvendo-nos em suas vibrações amorosas, levando o nosso pensamento até a Galileia do século I, com suas belezas, com suas aragens, e o ambiente espiritual que a presença de Jesus trouxe àquele ambiente. Que possamos por alguns instantes nos deslocar até lá, sentindo a presença do Mestre em nossa vida. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos voltar um pouquinho, no estudo aqui do capítulo, na sequência que estamos seguindo, do capítulo 6, dia após dia aqui no grupo, para uma passagem ou uma reflexão que a nós, pessoalmente, nos estimula muito a fé, a esperança, e nos lembra que não estamos, de maneira alguma, abandonados na nossa vida, que as coisas que nos passam estão sob a coordenação, sob a direção de um ser que muito nos ama, que é Jesus Cristo. Então a gente vai voltar ao Evangelho de João, lá no capítulo 13, quando ele diz, ou começa dizendo, do momento em que os apóstolos, junto com Jesus, fazem a chamada entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus, em cima do burrico, entra junto com eles, é recebido pela multidão com as palmas, as folhas da palmeira, uma grande festa, e é reconhecido e recebido como Rei dos Judeus. Uma passagem que é conhecida de todos nós e que marca muito a vida do Cristo. Estavam próximos da festa da Páscoa, uma festa que é muito importante para os judeus, já existia com um sentido diferente. Festa da passagem, para os judeus, e era obrigação de todo judeu ir até Jerusalém para essa festa, por isso Jesus e seus amigos vão até lá. E acontece exatamente que na noite anterior
a essa festa da Páscoa, Jesus, como era também rotineiro, comum naquela cultura, ele se reúne com os seus discípulos para uma ceia, para um jantar. Muitos autores narram que esses momentos entre eles eram momentos felizes, momentos de festa, não é? De reunião, de congregação, momentos de congregação. Cantavam, conversavam, como nós fazemos, né? Quando estamos entre os nossos amigos queridos. E nessa noite, para surpresa de todos, uma cena que é muito conhecida de todos nós, né? Primeiramente, Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando-se na sua posição de servo e não de rei. Imaginemos uma pessoa, um ser que acaba de ser reconhecido, aclamado por uma multidão como rei daquele povo, e junto aos seus amigos, cinge-se, ou seja, ajoelha-se diante deles, com as roupas, né, dos escravos daquele tempo, ou imitando as roupas dos escravos daquele tempo, e lava os seus pés. Uma função que era dada realmente aos servos mais por assim dizer, inferiores. Né? Uma postura de profunda humildade, que causa uma comoção, como todos sabemos, entre os discípulos, porque o próprio Pedro diz, né, que deveria ser ele a lavar-lhe os pés, ele, Pedro, e não o contrário. E após isso, Jesus inicia um longo discurso falando sobre o futuro e dizendo aos discípulos, aos seus amigos, que tinha chegado a sua hora de partir da terra. Ele usa sempre uma linguagem, né, muito poética, um pouco cifrada, os discípulos não entendem bem. Mas esse discurso, que se estende aí por 3 capítulos, né, cheio de recomendações, de orientações para nós todos. Né. E em um determinado momento, Jesus diz isso, né, que está narrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. E aqui nós vamos ler um pouquinho antes, né, quando Jesus começa a dizer: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, faz Jesus essa promessa de um consolador, né? Poderia ser traduzido como um advogado, ou seja, alguém que vai falar em nosso nome, que vai nos orientar e que viria num outro momento, esse Espírito de verdade. Faz essa promessa aos seus discípulos, e aí todos nós conhecemos, né, o que se dá na sequência. O Monte das Oliveiras e, na sequência, o seu desencarne, a sua reaparição em espírito, enfim. Vamos agora adiantar 1800 anos na história.
por volta de 1855, já o mundo, né, a Europa, os Estados Unidos, os países cultos, né, daquele tempo, alguns fenômenos que eram tidos por estranhos e que estavam acontecendo, as chamadas mesas girantes, as casas onde se ouviam ruídos, né, de bater, uma série de fenômenos que a princípio não tinham explicação. Aos poucos, alguns homens estabelecem uma comunicação com esses ruídos, né? E aí começam as mesas girantes, as cestinhas que escreviam, que respondiam a perguntas, né, dos consulentes. Esse fenômeno chega ao conhecimento do professor Hippolyte Rivail, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Paris, na França. E ele é chamado por alguns amigos a começar a participar das reuniões, estabelece um método de comunicação inteligente com essas mesas, que depois ele vem a descobrir em suas pesquisas que são instrumentos dos espíritos, dos que já haviam deixado o mundo. E aí, por meio desse sistema de comunicação, no dia 11 de dezembro de 1855, ele participa de uma reunião, né, de mesas girantes ou de comunicação, na casa de um amigo do Sr. Baudin, né, sendo a médium a Sra. Baudin. E nessa reunião ele estabelece uma comunicação com um espírito familiar que sempre lhe aparecia, espírito Z, ou Zéfiro, né? E ele pergunta se no mundo dos espíritos algum espírito haveria que seja para ele um bom gênio, ou seja, o que nós chamamos hoje do mentor, do bom amigo espiritual, enfim. E Zéfiro diz que sim, como hoje nós sabemos que todos temos, não é? Kardec lhe pergunta se seria o espírito de algum parente, algum amigo, e ele diz nem uma coisa nem outra. Então quem teria sido ele na Terra? A resposta: um homem justo e de muita sabedoria. Vejam só. Kardec pergunta como lhe granjear a benevolência, ou seja, como tê-lo próximo de si, né? E o método deveria ser fazer todo o bem possível. Vejam só, primeiro a elevação desse guia espiritual de Kardec e do próprio Kardec, né? Quem seria essa alma para receber o amparo, a assistência de um homem justo e sábio, né? Ou seja, que está lá na primeira ordem dos espíritos, né? E que para tê-lo próximo, Kardec deveria buscar fazer todo o bem possível. Vejam só. Muito bem. Feito isso, numa reunião agora, alguns meses depois, em 25 de março de 1856, também na casa do Sr. Baudin, Kardec já estava preparando o Livro dos Espíritos, né, coletando as perguntas que iriam formar esse livro. E aí começa a ouvir pancadas na sua casa, enquanto ele trabalhava, que lhe incomodam, de uma tal maneira que ele não consegue terminar de escrever naquela noite. E no dia seguinte, no dia 25 de março, ele vai à reunião na casa do Sr. Baudin e pergunta aos espíritos, né? Ele diz: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? E a resposta era teu espírito familiar. Então era aquele espírito, né, de que há alguns meses ele tinha ouvido falar. E aí pergunta por que batia daquela forma, porque
E a resposta, né, esse espírito familiar queria comunicar-se com ele. Pergunta, podes dizer-me quem é ele? Kardec, a resposta, pergunta a ele mesmo, ele está aqui. E aí Kardec pergunta, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E essa é a resposta, né, que fecha a chave da compreensão. Para ti chamar-me-ei a verdade. A verdade. Então vejam só. Uma noite antes da Páscoa, 1800 anos antes, aproximadamente, Jesus diz a seus discípulos que lhes enviaria o Espírito de verdade. E numa reunião sem pretensão alguma, em que Kardec iniciava suas pesquisas sobre o mundo espiritual, revela-se a ele o Espírito verdade, como Jesus havia anunciado. Fechando esse laço entre duas revelações, a revelação do amor de Jesus e a revelação da verdade que vem com o Espiritismo. E quem é esse Espírito de verdade? Isso não é só uma curiosidade, esse é para dar mais um toque, né, de beleza e de fé a essa verdade que nós recebemos, né? E aí nós vamos encontrar no capítulo 6 uma mensagem que certamente vamos estudar nos próximos dias, né, em que o Espírito de verdade assina dizendo, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. E segue, né? Não bastasse o estilo, não bastasse a clareza, né? No Livro dos Médiuns, no capítulo 31, essa mesma mensagem aparece assinada pelo Espírito Jesus de Nazaré. E no Evangelho segundo o Espiritismo, como Espírito de verdade. Como é que a gente pode, diante de tudo isso, né, negar a assistência e o amparo de Jesus sobre as nossas vidas? Essa mensagem, essa constatação de que o Cristo é o Espírito de verdade, que coordena o estabelecimento do Espiritismo na Terra, que prepara, olha só, não é uma vida de 30 anos, né? São milênios de preparação para o estabelecimento de uma verdade que nos tocasse o coração e a mente, e o raciocínio, o nosso espírito como um todo, enfim. Se a constatação de que nada que nos acontece, nada acontece sem a intervenção desse mestre. E todo o espiritismo, toda a doutrina espírita, nós precisamos estudá-la e compreendê-la com o coração também. Nessa hora de tanta turbulência para as almas, pelos mais diversos motivos, Jesus está nos mostrando a chave da serenidade por meio da doutrina espírita.
quantos, mais do que conteúdos, quantas vibrações, quantos estímulos, quantos direcionamentos, reflexões que nós podemos fazer nesta hora. Porque este é o guia do nosso progresso espiritual. Então, nesse momento em que Jesus, e mais uma vez, quando nós temos acesso a essa verdade, isso nos estimula a seguirmos trabalhando, a seguirmos com fé na realidade que o dia nos impõe, buscando o estímulo do Evangelho para que permaneçamos serenos, felizes, sintamo-nos amparados e, como um filho obediente, procuremos ouvir as mensagens que o nosso pai ou nossa mãe, como prefiramos, está nos trazendo nesse momento, por meio da conjuntura das coisas. Talvez uma mudança de atitude como nós nunca tivemos oportunidade de fazer. Nessa encarnação, certamente não. E mesmo com tantas dores que a humanidade já passou ao longo dos séculos, e esta não é a maior delas deste momento, está longe de ser. Talvez para nós, espírito, seja um momento único em que nós passamos por uma dor intensa, porém sem revolta, compreendendo, porque agora nós temos o Espiritismo para nos iluminar a consciência. Então nós pedimos a Jesus, agradecendo por essa hora, agradecendo pelo Espiritismo, pela doutrina que nos ilumina o coração e a mente, nos direciona para o bem, para a nossa intimidade, para a beleza do hoje e do porvir, seja qual for a realidade em que nos encontremos inseridos. Querido Mestre, ajuda-nos a aproveitarmos o dia para o nosso progresso, que nossa mente não divague nas falsas certezas do materialismo, mas que nós estejamos ligados à luz do Teu amor, na certeza que acima de qualquer injunção humana reina os Teus desígnios, que tem um só objetivo: levar-nos de volta à casa do Pai, tornar-nos perfectíveis, trazer-nos a felicidade espiritual que nós tanto almejamos. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus.